benção de Deus invocamos de todo o coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos, para celebrarmos a Santa Missa e, como acabamos de cantar, tudo em honra da Santíssima Trindade. A Igreja hoje celebra, ela presta toda essa honra, essa adoração ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um dia em que nós proclamamos Deus como o Senhor da nossa vida e o adoramos com todo o nosso coração. Misericórdia ao nosso Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, céus amados. Águas do Rei Celeste, os que foram libertados. Deus é Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. A vós louvor, honra e glória eternamente, eternamente. A vós Louvor, honra e glória eternamente. eternamente. Sede bendito, Senhor Deus dos nossos pais. Sede bendito, nome santo e glorioso. No templo santo, onde refulge a vossa glória. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória. O Senhor esteja
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como já foi comentado no início da missa, é uma festa, é uma solenidade dedicada à Santíssima Trindade. Um Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. A grande questão é justamente como cantamos no Salmo: dar louvor, honra e glória para sempre à Santíssima Trindade. A missa de hoje não é uma aula para explicar a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade, ela é um mistério que não cabe em nossa cabeça. Quando nós estamos na faculdade de filosofia, de teologia, se fala a Trindade onipotente, a unidade indivisível, o ente, a essência, a natureza divina, humana. É uma confusão no sentido de tantos conceitos, tantos detalhes, para a gente compreender alguma coisa da Santíssima Trindade. Mas a missa, ela não tem a finalidade de dar uma aula, de explicar quem é a Santíssima Trindade. Hoje, unicamente, louvor, honra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma missa toda dedicada a louvar, honrar, glorificar, adorar a Santíssima Trindade. Mas é uma oportunidade de nós também refletirmos sobre a nossa visão de Deus, a visão que nós temos de Deus, ou até melhor, qual é a experiência que nós temos de Deus. Porque às vezes a nossa visão está distorcida. A nossa experiência de Deus está equivocada. Então as leituras nos ajudam a ter uma visão mais clara, uma experiência mais forte de Deus em nossa vida. Olha a primeira leitura. Sempre, geralmente, a primeira leitura é do Antigo Testamento.
E o povo de Israel tinha uma visão e uma experiência de Deus muito distorcida e muito equivocada. Se nós pegarmos, tem vários textos do Antigo Testamento, nesses textos aparecem expressões assim: e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, e Deus decidiu que iria exterminar toda a humanidade. A visão que nós temos de Deus, ou até melhor, qual é a experiência que nós temos de Deus? Porque às vezes a nossa visão está distorcida. A nossa experiência de Deus está equivocada. Então as leituras nos ajudam a ter uma visão mais clara, uma experiência mais forte de Deus em nossa vida. Olha a primeira leitura. Sempre, geralmente, a primeira leitura é do Antigo Testamento. E o povo de Israel tinha uma visão e uma experiência de Deus muito distorcida e muito equivocada. Se nós pegarmos, tem vários textos do Antigo Testamento, nesses textos aparecem expressões assim: e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, e Deus decidiu que iria exterminar toda a humanidade. Isso mostra uma visão de Deus, uma experiência de Deus, de um povo que tem medo. Povo que tem medo. Deus que destrói, Deus que aniquila, Deus que acaba com tudo. Isso é próprio do Antigo Testamento. Por quê? Uma visão errada, uma visão distorcida. E isso, olha, não é só no Antigo Testamento. Ainda hoje tem muito pai, mãe, vô e vó, principalmente, que transmitem uma visão errada e distorcida de Deus. Por exemplo, uma frase que todo mundo solta para a criança: olha, não faz assim que o papai do céu fica bravo. Olha, não faz isso que o anjinho chora. Esse tipo de frase é claramente uma visão errada, distorcida de Deus. Nova forma de falar dos 10 mandamentos. Porque Jesus usa uma linguagem completamente diferente. Ele diz assim: felizes os pobres em espírito, porque vão ganhar o céu. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão o perdão de Deus. Felizes, é sempre positivo o modo de Jesus falar. Um Deus que traz alegria, felizes, um Deus que traz alegria. E que nós vamos receber algo bom, misericórdia, vamos receber o reino dos céus, somente coisas positivas. Olha a diferença da visão do Antigo Testamento para a visão do Novo Testamento. É completamente outra. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o que nós temos na cabeça, ou a experiência que nós temos, ou que alguém passou, pai, vô, sei lá, gerações passadas, passaram para nós, é de um Deus totalmente distorcido. Não é o Deus do Evangelho, não é o Deus de Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento, ele também tem uma visão positiva de Deus. Uma boa parte dos textos tem uma visão distorcida, errada, mas o Antigo Testamento também tem uma visão muitas vezes clara de Deus. Moisés, na primeira leitura, diz assim: Senhor, Senhor,
Deus misericordioso, paciente, rico em bondade e fiel. Aqui já dá para a gente ver a verdadeira face, o verdadeiro rosto de Deus e saber se estamos conseguindo trazer essa experiência para a nossa vida. Deus é misericórdia. Se Ele é misericórdia, nós estamos dizendo que Ele perdoa. E não importa se o meu pecado é pequeno ou se o meu pecado é grande, Deus sempre perdoará. Aí o que faz a gente pensar é assim: se Deus sempre perdoa, se Deus é misericórdia, por que eu tenho tanta dificuldade de buscar o sacramento da confissão? Eu acredito que Ele é perdão e misericórdia, por que tanto receio da confissão? Aí eu tenho vergonha? Isso não é uma visão muito boa, porque quem tem Deus como misericórdia não tem por que ter vergonha diante do Senhor. Mas eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Tem alguma coisa errada aí. Porque se tem algo que é muito bom, é experimentar a misericórdia de Deus. É saber que Ele olha para nós e fala assim: deixa tudo para lá, começa de novo. Tem coisa melhor do que ouvir isso da boca de Deus? Olha, eu fiz isso, eu caí naquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus olha, esquece tudo isso, daqui para frente começa de novo. Isso é belo, essa é uma experiência que precisa ser marcante em nossa vida, de um Deus misericordioso, de um Deus que perdoa. Eu erro, eu piso na bola, eu vou lá e falo: Senhor, eu fiz e olha, quero tentar mudar, e Deus diz: e eu te ajudo, vamos em frente que você vai melhorar. Essa é a visão de Deus. Depois, um Deus que é paciente, o oposto de nós. O tempo todo estamos sem paciência, o tempo todo a gente estoura, o tempo inteiro nós estamos estressados, e é por causa disso, é por causa daquilo. Sempre paciente. Ele não desiste de nós. O Antigo Testamento fala assim: Deus decidiu exterminar, Ele se arrependeu. Nada disso. Deus é paciente. Ele espera, e a gente vai e bate a cabeça, e Ele espera, e a gente vai e faz tudo do jeito errado, e Ele espera, sempre esperando, sempre paciente, porque do contrário, irmãos, Ele já teria mandado um raio e a gente seria um monte de cinza, um monte de pó. Mas não, Ele não é o Deus da vingança, não é o Deus do castigo, é o Deus da paciência. Alguns até às vezes ficam irritados com Ele, porque Deus, Ele é, no bom sentido, Ele é lento. Tem coisa que a gente quer que Ele resolva logo: vai Senhor, e Ele é tão devagar, tão lento. Mas por quê? Por causa da sua misericórdia, por causa da sua paciência, por causa do seu perdão. Então a lentidão de Deus no sentido positivo. E, claro, Ele é bondade. Bom, a criação, o livro do Gênesis diz para nós: Deus fez o céu, viu que era bom, fez a terra, viu que era bom, fez o homem, fez a mulher, viu que era tudo muito bom. Ele fez tudo perfeito. Até o planeta, o universo, funcionava como um reloginho perfeito. A grande questão é que muitas vezes a nossa maldade é que estraga tudo de bom que o Senhor fez. É o nosso pecado, mas não o Senhor que em algum momento fez errado. É a nossa maldade, é o nosso pecado que destrói a obra de Deus. O planeta Terra está desse jeito, nós estamos sentindo as consequências de tudo isso do planeta, porque nós não cuidamos. Quando Deus criou, Ele disse: olha, eu fiz para vocês, cuidem bem. E a gente só foi usando, explorando. Agora parece que nós estamos acordando e não, tem que cuidar, tem que reciclar, tem que nos... Agora que a gente está acordando. Mas Deus fez tudo muito bom, muito perfeito. Se manifestando
em toda a história da humanidade. E então Deus é fiel. Ele não troca a gente por nada. Nós somos o seu bem mais precioso. Ele não abre a mão de nós. No entanto, que ele não desiste. Até aquela pessoa que abandonou a igreja, não vem mais na igreja, Deus continua tentando atrair aquela pessoa de volta para ele. A semente está sempre lá. Porque quando Deus cria o ser humano é obra da mão dele. Então a criatura, ela sente o desejo, a vontade do Criador. Às vezes, claro, a pessoa está perdida, desorientada, então ela valoriza mais a vida, ela valoriza mais o passeio, ela valoriza mais o trabalho, ela valoriza mais o dinheiro, ela está atrás de outras coisas. Mas Deus continua tentando ali atrair aquela pessoa para ficar na presença dele, porque ele é fiel, ele não abre mão e não desiste de ninguém, diferente de nós, que a pessoa pode errar uma, duas, aí na terceira a gente já abre mão, não quero mais saber, ele que se vire, não toma nem aí. Nós somos bem diferentes, sempre fiel, é alegria, é tristeza, está na saúde, na doença, está na igreja, fora da igreja, não importa, ele está sempre conosco. Esse é o verdadeiro Deus. Por isso que tem uma frase do Evangelho que também chama muito a nossa atenção. E por isso eu sempre insisto com a comunidade: ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para entender o que Deus está falando, mas da maneira certa, porque tem muita gente que distorce as coisas. Olha a frase: quem nele crê será salvo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O padre está a missa inteira falando que Deus é bom, Deus é fiel, Deus vai ser. Aí vem o Evangelho e diz assim: quem não crê está condenado. Mas a gente precisa compreender. Aqui está falando, o Antigo Testamento fala muito da figura de Deus como Pai, o Criador, caminhou com Abraão, caminhou com Moisés. Agora o Evangelho está falando de Jesus. Deus amou tanto o mundo que mandou o Filho dele para fazer o quê? Salvar todo mundo. Veio ao mundo para salvar. Deus veio no meio de nós para ensinar o melhor para a nossa vida. E é aí que entra essa frase: quem crer será salvo, não será condenado. Por quê? Nós temos sempre a liberdade de escolher. Eu posso escolher caminhar com Deus ou caminhar sem Deus. Mas tem uma coisa muito simples: quando a gente caminha com Deus, nós temos todo um suporte, nós temos toda uma assessoria para ter uma história de vida uma história de vida bonita. Não vai ser perfeita, porque nós somos pecadores, temos fraquezas, ora a gente acerta, ora a gente erra, mas quando nós temos Deus como o nosso norte, a nossa referência, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos uma grande probabilidade de fazer uma história de vida bonita, com a nossa família, pessoal mesmo. Temos tudo para fazer uma história bonita. Agora, quem não crê está condenado. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que escolheu caminhar sozinha, ela escolheu. Ela não quer saber de fé, não quer saber de religião, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, ela não quer saber de nada. E para isso, Deus deu essa liberdade para ela. Só que o que acontece? Quando a gente caminha sozinho, é tudo mais difícil. Quem é casado e às vezes tem a experiência que a esposa tem que fazer tudo, às vezes o marido não ajuda muito, ela sente: poxa, mas eu escolhi ele para caminhar comigo, mas ele nem sempre está comigo. Ou a diferença também, o oposto também, o homem: poxa, mas eu escolhi ela para caminhar comigo e nem sempre ela me dá esse suporte. Então a gente sente quando estamos um pouco sozinhos, e é difícil, é pesado.
com quem tem fé, ou quem coloca Deus na sua vida, é para sentir algo diferente. Eu não estou sozinho. Eu tenho as dificuldades, os pesos da vida, mas eu sei que o Senhor está comigo. E aí eu vou tendo o norte, eu vou tendo a referência na minha vida. É isso que a expressão será condenado, é no sentido assim, poxa, coitado dessa pessoa, ela escolheu caminhar sozinha, e caminhar sozinha é tão difícil. Ela escolheu viver completamente sem Deus. Poxa, que dó dessa pessoa, porque vai ser tão mais difícil, tão mais complicado para a vida dela. Ela teria tanto mais força para seguir em frente. Então é nesse sentido, não no sentido de condenar, de vai ser exterminada, aniquilada, destruída. Não. Poxa, que pena que ela escolheu ficar sem Deus. E, portanto, agradecer, porque se nós somos cristãos, estamos aqui, é porque Jesus tem sido referência para a nossa vida, para a nossa história, para a gente cuidar da nossa casa, para a gente cuidar da nossa vida. O Senhor tem sido nossa referência. Que bom, né? E saber que tudo será melhor. Não vai ser 100%, porque nós nunca vamos conseguir isso aqui na terra. No céu nós vamos ser 100%, mas aqui não. Mas olha, com Deus a gente chega lá nos 99,9%. Agora sem Ele é 0, alguma coisa. Fica tudo muito mais difícil. E por fim, a segunda leitura, que lembra para nós o Espírito Santo. Primeira leitura é o Pai, o Evangelho, o Filho, que nos salva, que é referência para a nossa vida. E agora a segunda leitura, que é o Espírito Santo. Nós escutamos há poucos dias, celebramos Pentecostes, o Espírito Santo no batismo, é a presença, é a semente de Deus em nós. O Espírito Santo na crisma, os dons que se manifestam em nossa vida. E o Espírito Santo é aquele que nos une cada vez mais como uma família, um único Deus e uma única família. Então o Espírito Santo nos ajuda a compreender que nós somos todos irmãos. Nós temos falado tanto disso, mas nós temos um mundo, uma sociedade que vive tanto a exclusão, o preconceito, o racismo. Essas coisas andam tão à flor da pele nas pessoas. E o nosso Deus diz assim, é um pai e tudo filho e filha. E pelo Espírito Santo, quanto mais a gente deixa o Espírito Santo agir em nossa vida, mais ele nos dá essa consciência de que nós somos irmãos. E que não há rivalidade entre nós. Que não há tanto preconceito porque eu sou do A da política, eu sou o B da política. Tudo bem, eu posso pensar como A, eu posso pensar como B. Cada um tem a liberdade de pensar da maneira que quiser. Mas não podemos esquecer que somos todos irmãos. Xingar o meu irmão, bater o meu irmão e fazer tantas coisas que nós já temos visto pela televisão para dizer que eu sou a verdade e o outro não é. Cada um tem a sua visão de mundo. Jesus dá um pouco o norte das coisas, como eu disse. Ele dá o norte das coisas. Mas nem sempre a nossa visão é a visão correta. E nem sempre, ou melhor, nunca eu devo exterminar o meu irmão, xingar, destruir, acabar com as pessoas, com o patrimônio, seja o que for, para dizer que eu estou certo ou eu estou errado. O nosso Deus é um Deus e tudo filho. Precisamos nos olhar mais como irmãos, mesmo com todas as diferenças que nós carregamos. Se eu digo que eu sou católico, que eu sou cristão, que o Espírito Santo está em mim, sou batizado, sou crismado, e depois eu saio da igreja e quero exterminar, e acabar, e destruir, e xingar todo mundo, que visão de Deus nós estamos passando para as pessoas? Um Deus que é paciente, clemente, misericordioso, bondade, e a gente quer exterminar todo mundo? Tem alguma coisa errada. Eu estou servindo um Deus e estou me comportando de outro jeito. Temos, irmãos, para que a nossa visão, a nossa experiência de Deus
seja bem clara para nós e para que depois a gente também possa testemunhar uma visão correta, clara de Deus para as outras pessoas. O mundo precisa muito disso, de um Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, é paciente. Não um Deus guerreiro, em que a gente pega as armas e sai matando quem não faz ou não pensa como a gente, e essas situações todas. Então que possamos testemunhar um Deus realmente como Ele é, e não do jeito da nossa cabeça. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso santo nome, santificai as oferendas dos vossos filhos e filhas, fazendo de nós uma oferenda eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai-nos vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Comemos deste pão e bebemos
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e subida aos céus. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Senhor, a nossa oferta, todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Deus é nosso Pai, é Pai dos que estão dentro da igreja, dos que estão fora, dos que buscam o bem, dos que praticam o mal. Ele é Senhor de todos. E o Espírito Santo é aquele que nos faz filhos e filhas, irmãos, uma família. Para que nós sejamos, assim como a Santíssima Trindade, tão unida, tão perfeita, para que a nossa comunidade seja unida, para que de fato sejamos irmãos, família, rezemos como o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus amou tanto o mundo que entregou o próprio Filho por nós.
Isso é misericórdia, é paciência, bondade e fidelidade. E diante de nós está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade. Anjos e homens com fervor vos adoram em trindade. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Pai eterno, a criação que tiraste de vós do nada, repousando em vossa mão um amor imensurável. Ele fez foi vosso amor, glória, honra, Pai Criador. Ele fez foi vosso amor, glória, honra, Pai Criador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Adorando a Santíssima Trindade, vivendo o amor que vem de Deus, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Subiremos a montanha com Jesus, passaremos de noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, é o convite para